Olá. Obrigado por ter ficado aqui. Obrigado. Thank you very much, Caroline. Thank you. Obrigado a todos. Eu vou falar um pouquinho desse capitalismo criativo, mais consciente que está sendo formado. E eu acho que a gente tem que realmente pensar numa economia circular de pessoas para pessoas, numa inovação realmente coletiva. Um lugar onde... Dá para apagar um pouquinho a luz aqui, se puder? Ficaria legal, não sei se atrapalha o pessoal da gravação. Um lugar tão bacana que hoje, para você trabalhar, você tem um aplicativo que vai te mostrar, por exemplo, por onde estão existindo locais que você pode trabalhar, que você pode ter um Wi-Fi. Então, é um dos aplicativos mais baixados hoje na capital britânica, onde você fala assim, posso trabalhar bem ali na biblioteca, né? E esse mundo começa realmente a ser um lugar vibrante. Eu acho que a gente vai ter que entender que está saindo a era da informação e entrando a era do conhecimento, mas mais do que isso, está acabando uma era onde, por exemplo, a Nissan fala assim, quando acabar as gasolinas, né, a economia da gasolina, o que nós faremos com as bombas de gasolina? Então eles fazem isso. A gente vai fazer espantalho, vamos ter casa para o cachorro, vamos fazer geladeira. E a Nissan investindo muito grande nesse novo capitalismo consciente. Vem a Honda e fala assim, já que as cidades estão falando que andar de carro não é legal, isso é um projeto global, andar de carro você não é uma pessoa bacana com a sociedade, vamos voltar a organizar pelo esse mundo digital, os drive-ins, você entra no projeto drive-in, você compartilha que filme você deseja assistir, e a Honda está organizando hoje mais de 140 espaços para confraternização de cinema, para tentar fazer com que as pessoas voltem a andar de carro. Na semana passada, ali na feira do automóvel de Nova York, foi lançado esse carro da Land Rover, junto com a Virgin, e já são 800 pessoas esperando para pagar 85 milhões para ter um carro que não te leva para Berrini, te leva aqui para a Lua. E aí vem a Boeing e lança um avião fantástico, que toda a energia dele vai ser feita através do corpo dos seres humanos, do nosso calor humano, que você vai poder dar uma olhada nas estrelas usando uma membrana de fibra, que você vai poder fazer palestras para 400 pessoas no fundo desse avião. Hoje, em 2019, serão entregues as primeiras 8 unidades. Então, as pessoas vão trabalhar nos aviões, vão trabalhar usando a energia do corpo. Isso o Airbus falando qual é o futuro de eventos como esse. E por que eu estou dizendo tudo isso, meus amigos, nessa era da competição? Um professor lá de Stanford fez um levantamento de quanto que a indústria de Detroit, na década dos anos de 1990, gerava de empregos, 1,2 milhões de empregos. E hoje, as 3 mais conhecidas do Silicon Valley fazem 10 vezes menos e têm um market capital de 22 vezes maior. Pela primeira vez, sai a era dos CEOs financistas, dos CEOs bem ligados à administração, e o CEO da Burberry, que aumentou o lucro dela em 11% nos últimos 10 anos, é um diretor digital que se torna o CEO global. E por que tudo isso, amigos? Porque começa uma ciência hacker como nós nunca vimos. A GE começa a colocar todo final de semana nas praças, nos Estados Unidos e na Europa, um lugar onde fala assim, você tem uma grande ideia? Traz para cá, vamos conversar, vamos bater papo, porque nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E aí a GE, os seus 170 anos, começa a falar assim, puxa vida, vamos ensinar ciência para as pessoas usando um Vine. E naquele mundo onde a gente contrata todo mundo diferente, mas fala assim, a gente contratou você porque você vai voar longe, mas por enquanto você estiver aqui, fica aqui dentro, fica aqui fechado. Vem uma Cisco e fala para nós o quê? Vamos começar a fazer ações de uma startup dentro da Cisco, no mundo inteiro, em todos os locais do mundo, em todos os locais da sociedade. E aí, por quê, amigos? Porque pessoas não trabalham mais em espaços físicos, em sim em comunidades digitais muito criativas. Se você não quiser ver o que está acontecendo no Brasil hoje, em São Paulo, vai nesse mapa chamado Thinkful, e aí você vai ver milhares de paulistanos trabalhando em locais mais remotos possíveis nas suas casas e criando ações de robóticas. Você vai encontrar o pessoal do Garoa Hacker, que está realmente mexendo com todo o processo de fazer IGOV. Você vai ter um lugar onde hoje, lá no MIT, já estão fazendo um projeto que em 2020, um banco aqui em São Paulo já está testando isso,
você vai ter um atendimento via avatares. Aquele profissional vai estar lá na matriz do banco no Jabaquara e vai estar atendendo alguém via holografia através do outro lado do mundo ou do outro lado do país. Em 2018, um computador de $1.000 vai pensar mais do que nós. E aí, o que vai ser possível? Aqui ainda está em teste, mas você vai poder jogar post-its para o seu amigo do outro lado do mundo. Já estamos muito próximos disso. E aí você começa a compreender que há outros pontos de vista, é o início de uma sabedoria muito grande. Aqui, um voo de 10 horas, 130 inovadores, que eles começam a voar da Califórnia até Londres, de São Francisco até Londres, e quando eles chegarem lá, eles têm que resolver projetos de design thinking e apresentar para os investidores o que pode mudar na economia britânica e na economia da Califórnia. Então, amigos, falei tanto do fim do combustível, do fim do carro como conhecemos, e aí volto em Henry Ford quando disse que pensar é o trabalho mais árduo que dá. A gente está pensando. Como serão os espaços, como aqui no espaço de criação e inovação da Verizon, que está criando óculos para que as pessoas, os bombeiros, possam salvar vidas. Em um ambiente onde pode desenhar toda a parede, onde você pode rabiscar, como as empresas estão fazendo aqui de espaços de design thinking aqui em São Paulo. E por que está em rede, amigos, em redes de escritórios? Porque a inteligência pode ser dramaticamente ampliada quando nós estamos coligados, conectados com as pessoas em redes e nada com o digital. Porque até a Disney já está falando um processo de aceleração para tentar ter novas ideias e falando, o que você tem aí para fora? A Coca-Cola fazendo a mesma coisa. E aí a antiga indústria, não estou aqui para julgar ninguém, estou colocando dados, ainda está vivendo com paradigmas do passado, quando esse CEO, coloque no Google, o que diz que é o CEO mais sincero do mundo, ele faz uma palestra para 20 pessoas e ele diz essa frase, que ela é infeliz, mas tinha um contexto, né? Enfim, o contexto ele explica depois. E aí, o que aconteceu? O Médicos Sem Fronteiras coloca essa fala dele em mais de 80 idiomas, em big posts no Facebook. Enquanto as pessoas estão compartilhando no Facebook, tudo bem, mas quando cai 4 pontos ações lá na Alemanha, isso muda tudo. E aí, amigos, eu acho que vai mudar os espaços quando vão ser desemprego tecnológico. Hoje tudo vai ser desemprego tecnológico. 2020, 52% dos empregos nas economias mais maduras vão ser feitas por robôs. Como? Meu pai, que está aposentado com quase 90 anos, era um torneiro mecânico, hoje ele seria trocado por um braço desse. A Amazon investe $4 bilhões em robôs que pegam o seu pedido em 8 minutos depois que fechou a sua compra. Onde tinham antes 10 mil funcionários, são 400 robôs. Não fazem greve, não entra com processo trabalhista e estão ali trabalhando. Vem a Amazon e muda tudo quando lança o seu Amazon Dash, né, e fala assim, para que você precisa ir no supermercado? Só você clicar aqui e eu mando para você a compra. Vai mudar o processo de fazer compra. E aí, esse desemprego tecnológico é como de robôs? Se você fosse o Carlinhos Brown, você tinha que abrir o olho, porque o The Voice, lá na Alemanha, é assim. E eu estou sofrendo desemprego tecnológico? Como nunca. Esse professor, quando ele ensina crianças, eles aprendem 3 vezes mais rápidos do que para um professor de carne e osso. Então, no mundo de meritocracia, eu preciso abrir o olho realmente. E eu tenho usado um professor nas minhas salas de aula, talvez no outro ano eu trago eles. Esse professor ele é tão fantástico que ele guarda o rostinho de todo mundo que está aqui. E aí ele me diz o que eu disse no ano passado. Além disso, ele está numa inteligência coletiva, onde são 1.200 robôs no mundo, e ele fala assim, tem um professor lá na França falando sobre workspace. Você quer conversar com ele? E aí ele vai me contar qual foi a palestra e a aula que ele fez. Ou seja, inteligência coletiva. Claro que quando eu levo ele para a sala de aula, meus alunos querem que ele faça aula de yoga para tirar um selfie com ele. Mas tudo bem. O que está em jogo, amigos? Está em jogo que se você perder o seu braço, hoje a gente pode fazer implantes de humanoides para que as pessoas possam voltar a realmente a fazer o que gostam, a tocar, como nesse garoto aqui. Hoje na medicina já temos um desemprego tecnológico como nunca. E bem-vindo aos drones, né? Como nunca a gente vai ficar vendo drones por aí. Se você fosse um entregador de pizza, um motoboy, teria muita preocupação. Por quê? Porque hoje estamos entregando pizza desse jeito aqui. E aí vai entregar. E o Brasil está inovando? Não falem que o Brasil só entrega droga no Bangu 1 via drone. Não, tem coisas bacanas acontecendo.
Tribunal de Contas da União contratou agora uma empresa de drones para cobrir as grandes obras e entender porque faz 20 anos que não entregaram a transposição do Rio São Francisco. Mas o que a gente está falando aqui, amigos? Já estamos testando os caminhões de 2, 3 toneladas, por enquanto esse é pequenininho, mas que se um dia tiver que chegar no local que tiver um problema climático, esses caminhões vão entregar alimentos, vão entregar remédios. E aí, amigos, já tem uma rede de drones nos Estados Unidos que ele fica vendo, você aluga um drone por área, tá? Você paga um FII mensal, uma mensalidade. Ah, vou no restaurante. Como é que tá lá o restaurante? Ele vai te falar. Pode ver como tá na sua casa. Se tiver alguém fazendo um barulho lá, vai te falar. Nem vamos falar sobre privacidade, tá? Se estiver andando numa rua escura, aqui no Morumbi, muito perigoso, ele te ajuda. E aí, amigos, cada dia mais a Bolsa de Valores ela está sendo tocado o sino na Nasdaq por robôs. Mas o que eu quero estimular para vocês, de cada um emprego que se fecha pela ruptura digital, 3 novos estão se abrindo. Qual o problema? Nós, como nação, como país, estamos perdendo o bonde disso. Perguntado para um dos organizadores do Prêmio Nobel, Colômbia já ganhou, México já ganhou, Peru já ganhou um Nobel, o Brasil nunca ganhou. Por que o brasileiro não está conseguindo ganhar um Prêmio Nobel? E aí disseram porque o brasileiro precisa ser mais inovador. Eu fui buscar um documento do Banco Mundial, onde diz locais que são think tanks. Nós temos um aqui muito respeitável, que é da Fundação Getúlio Vargas, mas que está analisando inflação, economia. Precisamos de think tanks para pensar no futuro. Que futuro? Hoje a América Latina tem a metade de think tanks do que na África. Quem tem viajado para a África sabe a mudança que a gente está fazendo como nação, como eles estão fazendo como continente. E por que, amigos? Porque não existe mais empresa no centro, existe empresa em rede. Quando que a gente vai conseguir sair de um projeto onde não é só metas e controle para ir para umas empresas de ganho e colaboração? E para não trazer só más notícias, tem boas notícias. O Debrecht organizando uma rede social de conhecimento. O que de fato acontece lá? O líder empresarial do metrô de Caracas entra numa rede como essa e fala assim, eu estou com um problema de engenharia aqui para fazer o metrô. Alguém já teve esse problema? A pessoa que foi o líder empresarial do metrô aqui da linha 4 fala assim, eu sei e posso resolver assim. E por que eles ajudam num Facebook corporativo? Porque aqui tem um processo de gamificação, que já vou falar lá na frente, que dá reputação e glória para as pessoas. Natura também tentando a cocriação. Philips aceleradamente fazendo projetos de aceleração e lançando, depois da pasta da escova de dente digital, lança o massageador íntimo feminino, que foi criado em rede e é o produto mais vendido dos últimos 12 meses da história da Philips, para pessoas físicas. E por quê? Porque uma mulher que não era da Philips falou assim, eu queria algo que não fosse fálico, que não passasse lá na mala do raio-x. O que é tudo isso, meus amigos? A economia criativa do século XXI. Onde cada dia vocês vão olhar pessoas desenhando impressões 3D por aí. Pessoas desenhando nesses conceitos de eu desenho uma obra, uma arte, e esse mercado vai faturar em 2015 6 bilhões. E no Brasil, como que nós estamos? A mesma impressora lá fora que custa $500, aqui custa bagatela de R$12 mil. Sabe quando que a gente vai poder imprimir um carro personalizado para andar nas ruas? Vai demorar muito tempo. Mas o que eu estou dizendo sobre impressão 3D? E falei um pouquinho no ano passado. Hoje nós estamos competindo com pessoas que estão imprimindo rins para serem implementados nas pessoas. Impressão 3D para ajudar as pessoas nesse projeto e doutores começam a usar isso. E aí, esse garoto aqui, ele realmente tem o hardware de um estudante de 13 anos, ele chama Jack Andrada, mas ele tem o software de um doutor. Ele perdeu um tio de leucemia e aí ele ficou muito triste com aquilo, ele ficou 1 ano estudando em rede. Depois de 1 ano estudando em rede, ele conseguiu fazer uma cura de 23 tipos de cânceres e detectar a patente. Durante 100 dias ele foi na porta do Instituto Hopkins e falou assim, amigos, eu tenho a cura de 23 tipos de câncer, me dê uma oportunidade. O Instituto Hopkins deu a oportunidade para ele e ele está no palco de um evento global dizendo como que ele se tornou um doutor aos 13 anos de idade. E por que falar de ousadia, amigos? Nesse documentário, que é lindo de morrer, eu deixo com vocês, chama Fogo com Fogo, é um projeto da GE, um grupo de doutores fizeram uma ação que iam perder essa menina, que é a Emma,
Essa menina estava, enfim, indo embora desse planeta, e essa menina resolvem colocar a celpa do HIV, sem infectar ela com a AIDS, e ela hoje está viva, está feliz, e o doutor aqui está chorando, dizendo, sim, nós já temos a cura desse tipo de leucemia. E hoje são 500 pessoas que foram curadas dessa maneira. E hoje a linda Emma está como? Está já mais do que 18 meses curadas. E por quê? Porque a gente vai começar a falar agora de sai o B2B, sai o B2C e entra o Human to Human, que é cuidar também de todas as pessoas. O que é isso, Human to Human, que o professor Brian Kramer falou agora no começo do ano, cunhou esse tipo de geração? Aqui é um aplicativo das 6 maiores companhias aéreas americanas, dizendo assim, se você perder peso 24 horas antes e tiver baixado o nosso aplicativo, eu te dou milhas. O cálculo de negócios é simples. 16 mil voos por dia, se economizar 80 quilos, quanto que é a economia de petróleo disso? Cuida da sustentabilidade dos negócios e cuida da sustentabilidade das pessoas. E aqui, com todo respeito, as companhias aéreas brasileiras estão discutindo se amanhã terá amendoim com casca ou sem casca. E o que está acontecendo, amigos? Empresas vão começar a cuidar de H2H falando assim, Intel, não faço mais uso nenhum tipo de material que tenha algum conflito de guerra. Começa a se compartilhar energia, começa a se compartilhar prédios 100% verdes. E eu queria aqui realmente, concordo com o professor, que esse plano diretor é um absurdo, porque na verdade está autorizando a que se façam construções em mananciais. Tudo bem, todo mundo tem direito a ter casa, mas todo mundo tem direito a respirar. E aí a gente está indo contra cidades inteligentes, como Hong Kong, que estão fazendo casas de zero carbono. E será que a gente está colocando os humanos no centro? E aí, será que vocês estão aplicando gamificação nas vidas de vocês, como na Odebrecht? Porque vai ser o grande motor de inovação nas empresas? Porque as pessoas, depois de jogarem desde 1972 videogames, agora começam a jogar na vida. Como nesse aplicativo do Google Glass, que em vez de você correr, você corre de Walking Dead, vejam só. Por que as pessoas estão fazendo isso, amigos? Eu trabalho para várias empresas gigantescas e uma delas entrou na onda de vamos acabar com as salas, todo mundo tem que ser igual. Você entra na sala, um silêncio absoluto. Ninguém conversa com ninguém. Quando toca o telefone de alguém, parece que está vendendo drogas. Alô, já te ligo, tô saindo. Mas você fala, o que será? Que silêncio, né? E aí, pessoal, começam as pessoas a se organizar para fazer um novo tipo de política no lab hacker da Câmara dos Deputados, a pensar a mobilidade urbana, que é um dos grandes problemas das megalópolis. Se você acha realmente que os jovens pararam de ler, estão completamente enganados. Aqui um aplicativo das bibliotecas públicas de Nova York, onde fala assim, em vez de sair e ficar na telinha do Facebook, lê um livro. Mas o livro ele é enorme, difícil de ler na tela. Vem aqui buscar na nossa biblioteca. Aumentou em 60% o número de pessoas que estavam indo na biblioteca buscar livro. Porque as bibliotecas americanas estão lotadas, mas para as pessoas ficarem olhando o Facebook, usando o Wi-Fi aberto. E aí a pessoa fala, vou lá buscar meu livro, vou lá encontrar essa biblioteca. Tudo é uma questão dessa educação. Claro que a gente está tendo tanta inovação que a gente fala, puxa, eu queria um aplicativo só que tocasse música. No vinil antigo, né? Eu acho esse mundo muito louco, né? Porque de tanta inovação vamos voltar a tocar no vinil. E aí, tudo vai ser conteúdo, amigos. Imagine você chegar depois da festa de confraternização da empresa, você abre a geladeira e tá o leite falando com você, o Kellogg's, falando, exagerei, mas esse tipo de embalagem já está sendo entregue realmente. E aí como que a gente sai nesse mundo de inovação, né? Onde está todo mundo conectado?
A Disney falou assim, nosso maior problema é que os jovens hoje, as crianças, quem tem filhos pequenos sabem disso, não gostam de assistir no cinema A Pequena Sereia. Porque o negócio é assistir 180 vezes para falar para a mãe a fala antes da Pequena Sereia. O que a Disney fez? Lançou um projeto bacana falando assim, traga seu filho aqui, deixa ele trazer o tablet dele, ele vai decidir, você decide o final da Pequena Sereia. E aí a galerinha lá disputando, fazendo game, e os cinemas da Disney estão lotados. Será que a gente está conseguindo criar essas ideias inovadoras? Será que a gente está vivendo as indústrias das ideias? Conversando, fazendo um debate com uma diretora de uma multinacional brasileira gigantesca, uma multinacional gringa, que está aqui no Brasil, ela falou assim, a gente está encomendando pesquisas sobre a classe emergente de empresas do exterior. Eu acho isso uma dicotomia sem fim. Quando a gente vai falar de dinheiros sociais, dessa internet que é vestível, você vai investir uma simples fita e aí, se você ficar estressado, sua esposa vai receber uma mensagem dizendo o John está muito estressado. Coitado, nunca mais vai fazer um happy hour com os amigos. Mas não é só cuidar do John. É também dizer, respira, faz esporte, cuida da alma. Como será um lugar onde a gente vai trabalhar com esqueletos, que você vai poder estar trabalhando com um braço aqui e um braço de esqueleto a 5.000 quilômetros. Isso já está acontecendo. Isso é o que a gente está chamando de supercomputação, de nanotecnologia, de computação cognitiva. E será que realmente estavam certos os pensadores digitais da década de 70, dizendo que tudo que era sólido ia desmanchar no digital? E aí, para que ter espaços realmente diferentes, amigos? Para gerar o debate das ideias, o exercício da divergência, o prazer da discordância. Só que quando você começa a ter muitas ideias opostas, que é de onde nasce a inovação, de insatisfação que surge a mudança, ou de questionamentos que criam soluções, o que falam para você, o seu gestor? Você não está alinhado com a nossa missão. Repense. Você não pode entrar na nossa reunião desse jeito. E aí, pessoal, educação e empregos de alto impacto. O que me deixa chateado como educador é que a FIFA abriu 2 vagas para serem gestores de inovação digital da Copa do Mundo. Nas últimas 2 Copas, os gestores eram do país onde seria a sede. Aqui entrevistaram 1.500 pessoas e os contratados foram 1.500 brasileiros, mas os contratados vieram de fora. Por quê? Estão vindo de fora. Será que a nossa educação está de alto impacto? 900 pessoas entrevistadas para serem gerentes da loja oficial da Apple, gerente, salário de R$15.000, os 2 contratados também são de fora. Nada contra as pessoas de fora, amamos eles, mas a gente vai ter que abrir o olho, porque hoje são 11 milhões de jovens chamados geração neném. Nem trabalha, nem estuda, nem procura emprego. Coloca nisso a geração Peter Pan, mais a geração canguru, que não sai da casa dos pais. Mas tenho notícias boas, amigos. O muro ficou muito alto para a gente ficar em cima dele. Numa época de mentiras universais, tenho a honra de escrever o prefácio do livro dessa menina, que será lançado daqui a algumas semanas, onde ela rasga o processo de educação do mundo. Ela rasga esse processo hierárquico. Porque, na verdade, a gente está vivendo uma crise de identidade, amigos. E como que a gente consegue afirmar a identidade em tempos exponenciais? Quem somos nós? O que foi dito aqui pela Carla sobre ressignificar tudo é porque as pessoas estão com múltiplas identidades. As pessoas estão falando assim, o trabalho ficou chato, enfadonho, estamos numa identidade baseada no consumo. E aí a gente vai ter que repensar nessas identidades fragmentadas e descartáveis. Quem somos nós nesse mundo realmente tão complexo que ficou? E aí, o que eu tenho dito para meus alunos de MBA é que, assim, sejam estratégicos. Porque a maioria fala que não tem tempo para isso. Porque se tem 11 milhões de pessoas da geração neném, e são de todas as classes sociais, aquele que está fazendo MBA é o que mais tem trabalho. Aí chega uma hora ele entra em colapso, porque teve tanto trabalho, falava assim, manda para o João, está fazendo MBA, ele é ótimo, resolve tudo. Só que uma hora ele perde. Então, amigos, qual que é a rota para a gente ganhar uma vantagem competitiva global? É digitalizar processos. E talvez, tem o Renato sentado aqui na frente, que tem um laboratório, um coworking, onde vocês todos precisam visitar, porque é uma nova aula sobre esses espaços de trabalhos coletivos, porque lá você está vendo a demanda em tempo real, está lendo os dados em tempo real. E, ao mesmo tempo, não tem idade, viramos a geração dos distraídos, né? Isso daqui está sendo vendido lá fora, já são 12 mil pessoas na fila para a hora que ficar pronto. O nosso Tamaguchi cresceu e agora ele tira foto de você quando você faz coisas bacanas. É a síndrome selfie, né?
E não é futurismo, já está vendendo, pessoal. Eu fico triste por isso, mas, enfim, quem sou eu para julgar o que as pessoas estão fazendo? Fofo. Mostrar o gatinho, né? Então, amigos, a gente vai ter que experimentar a desconexão. E por quê, amigos? Como disse o ex-presidente do Banco Mundial, o poder está cada vez mais fraco, transitório e restrito. Na minha opinião e o tema da minha palestra, eu sei que a maioria aqui são brasileiros, a gente vai ter que curar o colapso da ética, que eu disse no último ano aqui, mas agora tenho dados, fui buscar. No mundo inteiro perguntaram se no seu ambiente de negócio a corrupção era generalizada. No mundo inteiro a média, corrupção, a pandemia é 39%. No Brasil, 84%. Com todo respeito aos profissionais que estão, mas todas as nossas empresas de construção estão com um problema muito sério de justiça. De pagar propina ou não, mas não sou aqui para julgar, mas que tipo de nação que a gente está fazendo aqui? E aí, poucas pessoas viram esse documentário, se vocês quiserem eu deixo. Aqui é uma das líderes do movimento do Sem Teto, que está acabando com os imóveis no centro de São Paulo. Dá uma olhada no carrinho dela. Adina, hoje você trabalha também, além de... Ela está saindo de uma ocupação. Trabalha, faço alguns serviços. Eu tinha o sonho de voltar a trabalhar na Praça da República, onde eu nasci. Não consigo. Tudo invadido. Pessoas estão saindo dos escritórios a pressas porque alguém invadiu na sexta. Mas aí, amigos, qual a boa notícia? Que tem um vento novo pairando no ar. Que hoje tem 7 manifestações nas ruas de São Paulo, mas virão as manifestações boas. Porque a gente vai ter que investir em educação. Se o PIB da Coreia cresceu 122% só na educação, estão fazendo piada com a nossa. Quem quiser, esse link foi retirado da internet brasileira, por causa que um senador fez enfim, conseguiu com seus advogados tirar, mas nada se tira da internet. Esse documentário chama Manda Bala, explica por que a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, está de joelhos contra a violência. Quem quiser esse link, assista. Ganhou todos os prêmios globais, só que aqui no Brasil não pode ser utilizado. Mas que bom que tem a explosão da inovação. Pessoas fantásticas que estão co-criando coletivamente. Não tinha nem por que colocar isso, mas eu vou colocar. Confesso. Porque começa uma cocriação, né? Essa ideia do propósito. E aí, amigos, o único jeito da gente melhorar nossas cidades não vai ser construindo mais, pensando em plano de diretor, vai ser mais livre e menos bomba. Está na hora da gente se autogovernar. Ali, no Grajaú, onde tem um problema seríssimo de moradia, tem um grupo voluntário realizando uma super construção de uma biblioteca. Se essa cidade não for de todos, não vai ser de ninguém. Tem gente fazendo movimento, imagina na Copa, porque nasce uma cidadania global. A gente está precisando de novos tipos de pessoas que nos deem alegrias. A gente precisa de alguém como nesse garoto que chora copiosamente no funeral do seu professor, porque esse professor ensinou voluntariamente essa criança a ter uma profissão. Que esse menino, não sabendo que era uma encenação de teatro, resolveu ajudar aquele que estava levando chibatadas. Que esses garotos estão realmente fazendo coisas fantásticas, e aí até os terráqueos distribuindo manjericão. Que aí a gente tem que começar a ver o mundo com outros olhos, amigos. Começar a ver um mundo que tem olhares diferentes por aí. E a boa notícia é que eu fui dar uma palestra para 2.000 jovens das empresas júniores, e eles me falaram no jantar que eles estão fazendo faculdades, muitas, eles são obrigados a fazer estágio. E eles falaram assim: a gente faz estágio, mas a gente não vê a hora de passar o tempo, que é obrigatório, para voltar para a empresa júnior, para montar a nossa empresa. E aí eu vi esses garotos, sem ninguém pedir, fazendo isso daqui, que me emocionou e eu queria compartilhar com vocês. Então, tem esses garotos, todos jovens, que estão renegando e ressignificando o trabalho. Tem um índio Tupinambá, que gosto muito dele, é um menino que nos ensina ética no século XXI. E rua mesmo. Rua sim. Porque rua aí, a gente só come uma coisa que tiver din-din. Não tiver isso, a gente morre de fome. Passa fome e na roça não. A gente planta uma melancia, planta uma abroba, planta um feijão, planta uma cana, planta um abacate, planta uma manga, planta uma banana, tudo lá. Barraca lá, a gente já resolveu plantar lá tudo de novo, porque lá é um lugar ótimo. Não tem abusação, não tem nada lá. E aí, e também é beira de manhã assim, ó.
igual é aqui. E aí, assim é mais melhor, porque lá, até hoje, lá tem umas bananinhas, isso aí é tudo os carregos grandes. Não sei que esses carregos pequenos não. E na rua, a gente não vai poder fazer um negócio desse, vai? E na roça a gente faz, planta, faz o que pode. E assim não pode fazer nada na rua. Quer roubar, a gente não vai. Fazer esses negócios, assassinar a gente para tomar dinheiro, a gente não vai. Então a gente tem que se virar, não é não? E aí, pessoal, nascem heróis reais. Nos meus últimos slides, eu queria convidar aqui um economista criativo chamado Hélio Leites. Esse documentário ele fez para ressignificar o trabalho de uma empresa brasileira com mais de 100 mil funcionários. Vejam só. Faz que nem o Jair Fantino. O Jair Fantino, o slogan dele é assim: eu não penso, imagino e faço. Eu achei tão bacana isso daí. Eu também, eu não penso. E não imagino, mas faço. Então o negócio é você fazer. Faço artesanato porque é um treino para o meu diálogo com a humanidade. Então, na banca da feira ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é meu palco. A humanidade inteira passa ali. Às vezes passa o triste, passa o desempregado. Daí o que eu faço? Daí eu vejo a necessidade deles. De repente passa o cara lá e ele tinha ouvido uma conversa minha que dizia assim: quem está desempregado está procurando serviço no lugar errado. Quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Aí ele estava desempregado, daí ele chegou para mim, esperou todo mundo que estava empregado foi embora, né? Foram cuidar do seu serviço. E ele ficou lá e disse assim: aonde que a gente tem que procurar? Aí eu disse para ele assim: vem cá. Aí ele veio perto. Aí eu falei assim: dentro da gente. Ele entendeu, disse: dentro da gente. Quando a gente vai procurar o que fazer dentro da gente, acontece uma coisa incrível. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. Se pegar esse aparelho aqui, ó, que pisca, que ri, que chora, e botar ele para trabalhar uma coisa que ele não gosta, é um desserviço pro espírito. E por que eu escolhi o Hélio Leite, amigos? Porque hoje, dando aula de MBA quase todo dia, sempre no final da aula vem um aluno e fala para mim assim: puxa, preciso repensar tudo, não aguento mais aquele processo. Ou, semana retrasada, aqui na Fundação Getúlio Vargas, na Virada Empreendedora, milhares de pessoas na faixa de 35 e 45 anos indo discutir uma nova forma de poder ressignificar a sua vida. Então, será que a gente está sendo a pessoa que nosso cachorro pensa que é? Então, amigos, sejamos honestos, mesmo que outros não são, mesmo que outros não serão, mesmo que outros não possam ser. Aqui tem uma parte do PIB intelectual desse país. Bem-vindo ao Brasil do século XXI. Que é sim uma superpotência interna bruta, apesar de toda a nuvem cinza que paira sobre nós. É sim uma superpotência natural, que tem fusão religiosa, tecnológica, de energias renováveis. Bem-vindo a essa super economia criativa, quando a gente entender que realmente o jeitinho brasileiro pro lado bom vai fazer coisas fantásticas. Quis aqui pegar uma pessoa que eu acho fantástica, que é o Lema, que no seu aniversário, em vez de fazer uma festa, chamar a Valesca Popozuda, ele fez uma conferência sobre o Brasil lá em Harvard, e ele disse que prefere ser otimista porque não conhece muitos pessimistas bem-sucedidos. Bem-vindo ao que os atlânticos falavam de cidades das nações, cidades esplêndidas. Sim, dá para a gente fazer um capitalismo e um humanismo. O sussurro do século XXI o sussurro é o novo grito do século XXI. Vamos inovar ou vamos ficar carregando burrinho por aí? Vamos pegar e começar a pensar sobre o coeficiente espiritual. Antes a gente queria as pessoas mais inteligentes da nossa história, agora a gente queria depois pessoas de coeficiente de adversidade, e agora a gente quer aquelas pessoas que têm o coeficiente espiritual, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o que você faz de bacana para equilibrar seu corpo, sua alma, sua mente,
porque a gente sabe que trabalhar em cidades como São Paulo, Rio ou em Londres precisa de muito equilíbrio. E aí, existe um professor que em 1927, ele era alemão, judeu, ele escreveu um livro que dizia assim: nas guerras primeiro se queimam os livros e depois se queimam as pessoas. E um pouco antes de queimar os livros deles, em 1933, na frente da Universidade de Miami, ele escreveu o seguinte poema: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou um miserável. Logo depois, agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não sou operário. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Tenha uma ótima semana. Obrigado. Valeu.